Caro camarada Carlos César, presidente honorário do PS Açores e presidente da mesa deste 15º Congresso Regional, caras e caros camaradas da mesa do Congresso, caras e caros camaradas congressistas, permitam-me que as minhas primeiras palavras se dirijam ao nosso camarada Carlos César, saudando-o na sua qualidade de presidente honorário dos socialistas açorianos e fazendo votos para que hoje, como ontem, continuemos, PS e Açores, a contar com o seu empenhamento, com a sua capacidade e com a sua competência para defender a nossa autonomia e para lutar pelos nossos Açores. Não importa em que parte do nosso país, nem em que hora isso acontece, mas o que sabemos, o que tenho a certeza, as açorianas e os açorianos sabem, é que sempre que os Açores necessitarem dele, Carlos César estará pronto a ajudar, como é apanágio de um verdadeiro socialista e dos grandes açorianos. Uma saudação especial também para o nosso orador convidado de hoje, outro grande açoriano, cujo percurso político de resistente à ditadura, de governante, mas também de pensador e de académico, muito enobrece o nome da nossa terra e deve constituir uma fonte de inspiração nestes tempos conturbados em que vivemos. É, sem dúvida, afortunada a região que pode contar entre os seus com homens como José Medeiros Ferreira. Caras e caros camaradas, o PS Açores chega a este 15º Congresso revigorado pelo facto de os açorianos terem dito novamente, de forma clara e de forma inequívoca, que estão com o PS Açores e que querem que o PS Açores conduza os destinos da nossa região. É por isso que nesta primeira reunião magna socialista, após a nossa vitória eleitoral nas últimas eleições legislativas regionais, julgo ser de inteira justiça dirigir uma palavra de agradecimento a todos os socialistas que fizeram esta vitória e, com estes, a todos aqueles que, independentemente do partido a que pertencem, ajudaram o PS a construir um projeto que é sinónimo de esperança e de confiança na capacidade dos açorianos vencerem os desafios do futuro. De entre os vários obreiros dessa vitória, permitam-me que saliente dois: os nossos camaradas José Contente e Sérgio Ávila, que um na coordenação da campanha e outro na coordenação do programa eleitoral, constituíram duas peças essenciais para a demonstração dos méritos das propostas do PS Açores. Caras e caros camaradas, eis-nos aqui em mais uma grande manifestação da força, da vitalidade e da determinação do Partido Socialista Açores em cumprir o seu grande objetivo e a sua razão de ser: servir os Açores, servir os açorianos.
este 15º Congresso Regional do PS, Açores, é, todos o sabemos, um momento de maior importância para o nosso partido. Aqui se revitaliza a nossa mensagem através do debate da orientação que queremos seguir no futuro. Aqui se debate e analisa a forma como o nosso partido se posiciona em relação aos grandes desafios que os Açores enfrentam. Aqui reafirmamos, mais uma vez, que a força motriz do PS Açores é os Açores, que o objetivo do PS é os Açores. Não nos reunimos para mostrar aos Açores e aos açorianos que discutimos o partido. Reunimos, isso sim, o partido para debater as soluções para os Açores e para que, sendo um melhor partido, sirva ainda melhor os açorianos. É também este o objetivo da moção global de estratégia Renovação com Confiança por uma Autonomia com Futuro, que submeto como primeiro subscritor à apreciação do 15º Congresso e que aqui apresento a todos vós. E a primeira ideia que gostaria de salientar nesta apresentação é exatamente a deste sentido de serviço que o PS Açores assume em relação à nossa região, o qual constitui, sem sombra de dúvida, a marca genética do nosso partido. A de um partido que quer corresponder sempre ao que os açorianos esperam de nós. Sermos uma força impulsionadora da construção de soluções. Sermos uma força motivadora da participação cívica. Sermos um polo multiplicador do debate, da reflexão e de propostas a favor dos Açores e dos açorianos. E esta forma como o PS Açores se apresenta neste 15º Congresso Regional é, convém não esquecê-lo, tributária dessa marca histórica da ação do PS, que é da abertura ao contributo e à participação de todos aqueles que querem ajudar a construir uns Açores cada vez melhores. Isto com a consciência clara de que os nossos são apenas contributos entre vários, de vários quadrantes, e que é da soma, da dinâmica que se cria entre proposta, contraproposta, aperfeiçoamento, debate, conclusão, que a nossa autonomia foi crescendo, foi-se fortificando e hoje é um exemplo para o país. Esta marca do PS, este verdadeiro alicerce da nossa ação política, ganha, nos tempos que correm, uma relevância e um significado político que não queremos nem podemos omitir. Há sinais preocupantes de uma deturpada visão da nossa autonomia e da nossa história. Esses sinais, preocupantes na sua forma e na sua autoria, não podem passar impunes, não sem uma clarificação por parte do PS Açores. Quando, ainda há 15 dias atrás, ouvimos o PSD Açores, com arrogância inaudita, aventurar-se a dizer que a autonomia havia sido construída contra outros partidos, contra o Partido Socialista, e que isso não poderia nem ia ser esquecido, não podemos deixar de denunciar e de combater essa visão radical, sectária, que esse partido tem da sua função, da nossa autonomia e da construção dos Açores melhores. Há uma linha que separa esse partido do Partido Socialista Açores. E essa linha é, no caso presente, a linha da tolerância,
a linha do respeito, a linha do diálogo. É a linha que coloca de um lado aqueles que, como esse supostamente novo PSD, dizem que a autonomia foi construída pelo PSD contra o Partido Socialista, e aqueles que, como o Partido Socialista, dizem que do governo e da oposição de agora, como do governo e da oposição de outrora, reconhecemos contributos válidos para a construção desta nossa viagem a que chamamos autonomia. Caras e caros camaradas, ao contrário do que diz o nosso povo, neste caso, o hábito não faz o monge. Pois não basta um partido apregoar renovação e mudar de caras para que a isso corresponda um partido renovado. Essas declarações, ao invés, indiciam preocupantemente que debaixo de uma roupagem pretensamente nova reside um espírito e um discurso mais enquadrável no ambiente do século passado do que no contexto político e nas exigências sociais dos tempos que vivemos. Não contem com o PS Açores para esses radicalismos. Não contem com o PS Açores para esses radicalismos. Mas não esperem que o PS Açores fique calado perante declarações que são um atentado e um insulto a todos aqueles que, independentemente do partido a que pertenceram ou pertencem, ou sequer de pertencerem a algum partido, deram e dão o melhor de si, do seu saber e da sua competência para construírem a autonomia que hoje temos e para a construção da autonomia que queremos vir a ter. É, pois, importante reafirmarmos hoje e aqui as marcas identitárias da ação do PS Açores, como partido do diálogo, da concertação, da busca de melhores soluções, venham elas de onde vierem, e da valorização daquele que para nós é o único requisito para colaborar com o Partido Socialista. Amar os Açores e, com dignidade, com competência e com o espírito de servir, trabalhar para uma região cada vez melhor. E hoje, essa não é apenas uma afirmação ditada pela necessidade de clarificar o posicionamento da prática política do PS Açores. Hoje, na difícil situação em que se encontram as famílias e as empresas açorianas, reafirmar esses valores de concertação, de diálogo e de busca de consensos para o bem comum é, desde logo, a forma de respeitar o esforço e o sacrifício que as açorianas e os açorianos fazem no dia-a-dia para conseguirem viver e sobreviver na difícil conjuntura que todos nós enfrentamos. Também por isso é essencial que o Partido Socialista nunca perca a noção clara da sua função e do seu lugar. Caras e caros camaradas, onde houver um desempregado, é aí que o PS Açores deve estar, ajudando essa açoriana ou esse açoriano a recompor a sua vida, a reerguer-se, dando-lhe os instrumentos e as condições para uma existência condigna. Onde houver uma empresa em dificuldades, é aí que o PS Açores deve estar, propondo soluções para que essa empresa e com ela a nossa economia possa ressurgir com dinamismo e com força. Onde houver um idoso que necessite de apoio, que necessite de ajuda, é aí que o Partido Socialista Açores deve estar. Onde houver um jovem que procura formar-se, que procura seguir o rumo que o realize pessoal e profissionalmente, é aí que deve estar o Partido Socialista Açores, com propostas, com ideias e com soluções que tornem esse caminho mais fácil. Porque é exatamente aí que o PS pode e deve
fazer a diferença. Fazer a diferença face a outros partidos que, entre a provedoria de descontentamentos, a política do salão de chá ou a frase feita e o som de baita roçar o insulto para os telejornais, acham que a política se resume a isso. Pois bem, nós não entendemos assim. Um partido como o PS Açores deve estar onde pode e deve ajudar a resolver os problemas das açorianas e dos açorianos e não funcionar apenas como trombeta do descontentamento ou a máquina da pequena história da política. Hoje exige-se mais aos partidos políticos. É por isso que o PS não se refugia na governação. É por isso que o PS não se esconde no seu apoio parlamentar. O PS está onde deve estar, ao lado das açorianas e dos açorianos, para ouvir, para esclarecer, para debater e para propor soluções. É, sim, essencial que imprimamos uma renovada agilidade e dinamismos à atividade do nosso partido, bem como aos mecanismos que ele tem à sua disposição para realizar esse objetivo. É especial e como exemplo desses mecanismos, o PS deve revitalizar instrumentos como o Conselho Consultivo ou a Associação Socialista de Autarcas Açorianos, os quais, pela sua natureza de motores de participação cívica e de propositura de soluções, integram-se nesta estratégia de serviço aos Açores que o PS prossegue. Caras e caros camaradas, a dinamização, por exemplo, dessa Associação Socialista de Autarcas Açorianos, integrada e articulada com uma atenção redobrada ao poder local dos Açores, mais do que uma orientação estratégica do PS, corresponde a uma urgência e a uma necessidade premente. Para além daquele que deve ser o trabalho da defesa da importância e do papel do poder local nos Açores, necessidade que decorre, desde logo, do violento ataque que esse nível de poder tem sido alvo por parte do Governo da República, olharmos para a situação do poder local na nossa região constitui uma forma de aprofundarmos o nosso modelo de autogoverno. O que aqui está em causa não é apenas uma questão de transferência de competência de município, ou para o município, ou para a freguesia. A relevância que a questão do poder local tem para a nossa autonomia é mais profunda e tem um sentido mais vasto. A questão prende-se, em concreto, com a forma como os três poderes, central, regional e local, se devem organizar aqui na nossa região para o cumprimento de tarefas que são essenciais, como as de reforço da coesão regional, a da melhoria da qualidade de prestação de serviços públicos e a otimização das atividades dos entes autárquicos com a correspondente racionalização de custos. Este é, aliás, o terreno que ainda está por desbravar no aprofundamento da autonomia. E deve ser o PS Açores, à semelhança do que conseguiu alcançar em tantas outras matérias, a liderar este debate. E há efetivamente espaço e necessidade para aprofundarmos essa reflexão. Há necessidade porque não podemos ficar a assistir passivamente à ação premeditada do Governo da República, do PSD e do CDS-PP na destruição do poder local democrático, enverdando por uma política de concentração de competências e de asfixia financeira. Há espaço, porque julgamos que essa área de articulação entre o poder central, o poder regional e o poder local tem ainda um grande potencial para explorarmos quanto à criação de sinergias, ao aumento da eficácia e à otimização de recursos. Com efeito, esta será seguramente
uma nova área de afirmação da nossa autonomia, criando soluções específicas para a nossa realidade. O que pode passar, por exemplo, pela valorização do papel dos concelhos de ilha, quer quanto à sua representatividade, quer quanto à gênese e âmbito do seu mandato, quer, por último, quanto à natureza das suas competências. Esse debate e essa reflexão devem ser feitos e devem ser liderados pelo PS Açores, desde logo no âmbito da Assembleia Legislativa da região, tendo em vista o elaborar um livro verde da Organização Territorial dos Açores, com o objetivo de definir as melhores soluções de gestão e organização territorial, trabalhando com essas três variáveis do poder central, do poder regional e do poder local. Mas não é só por esse motivo que se revela a importância e o contributo que o poder local pode e deve dar para a nossa região. A atual conjuntura que vivemos é, também ela, mais uma oportunidade para que o PS Açores se apresente a liderar a procura de soluções para os problemas que afligem os açorianos. Hoje em dia, depois de uma fase em que a grande dinâmica se afigurava como sendo a da promoção da qualidade de vida, desde logo através de infraestruturas públicas de natureza diversa, o desafio com que estamos confrontados é o de mobilizar toda a capacidade de ação e todo o quadro de atribuições e de competências do poder local para a concretização de projetos de atenuação da crise e de contraciclo à forte austeridade que o Governo da República tem desenvolvido. Os candidatos do PS Açores devem, desse modo, concentrar os seus compromissos em desenvolver uma ação que ajude as famílias carenciadas, que apoie as empresas e que defenda o emprego. O PS entende assim que também os autarcas estão confrontados com o desafio histórico de definir e concretizar no seu quadro de competências um caminho alternativo à austeridade, um caminho alternativo à destruição do Estado Social. E esse é um desafio que aqui nos Açores exige uma ação corajosa e uma sensibilidade política que só o PS Açores está em condições de garantir. É por isso que devemos colocar o maior cuidado na preparação das nossas candidaturas às eleições autárquicas deste ano, apresentando os melhores candidatos e os melhores projetos para que se cumpra o objetivo de conquista da maioria dos municípios e da maioria das freguesias dos Açores. Caras e caros camaradas, a atual situação, para além das urgências de contenção financeira e de reestruturação da ação do Estado, denota claramente uma orientação ideológica de quem governa a República, no sentido de termos um país cada vez mais centralizado, democraticamente mais pobre e, em consequência, com índices de disparidade de desenvolvimento entre o centro e a periferia cada vez mais elevados. Daqui decorre, no caso das autonomias regionais, uma ação que parece ser consciente e que conta com cúmplices aqui também nas regiões e, no caso concreto, nos Açores, de fazer retroceder o processo autonómico, contê-lo no seu potencial e, em suma, ajustá-lo a uma visão retrógrada e ultrapassada que considera as autonomias regionais como uma simples benesse, um luxo ou uma opção que o Estado apenas tolerará enquanto lhe for conveniente. Esta visão, que
que julgávamos definitivamente ultrapassada, leva a que gradualmente o país se vá divorciando das suas autonomias regionais, olhando para elas com a superficialidade e com o preconceito de quem vê algo distante, exótico e desconhecido. Esta perspectiva errada, perigosa e profundamente injusta conta, infelizmente, com o patrocínio e a aceitação tácita dos mais variados quadrantes políticos e institucionais. O PS Açores tem, assim, de se manter na linha da frente da defesa da autonomia, mesmo que isso implique estar sozinho cá ou lá. Não é possível aceitar como boas situações em que, pura e simplesmente, o Estado vota ao abandono dos seus serviços e as suas responsabilidades no território da região autónoma dos Açores. Seja no caso da RTP Açores, cujo problema parece ser cada vez menos o de haver vontade regional para resolver o assunto e cada vez mais o facto do Governo da República não saber o que quer ou não quer fazer em relação à estação pública de televisão. Seja no caso da Lei de Finanças Regionais, seja no caso dos tribunais ou serviços de finanças, o PS deve estar na linha da frente desse combate por uma autonomia que, para além da sua gênese intrinsecamente açoriana, é, sem sombra para dúvidas, a melhor forma da Portugalidade insular. O PS Açores deve também, por isso, estar atento e alerta para as tentativas mais ou menos disfarçadas de condicionar as autonomias regionais. Dito de outra forma, cabe-nos a nós, pelo nosso percurso, pela nossa história, pela nossa determinação, enfrentar também o grande desafio que é o da sustentabilidade da nossa autonomia. Hoje, sobre o PS Açores, sobretudo como o partido responsável pelo governo dos Açores, não cabe apenas a responsabilidade de defender a autonomia dos Açores. No momento em que a imagem das autonomias regionais é negativamente influenciada pela situação gravosa em que se encontra a região autónoma da Madeira, cabe ao PS Açores a responsabilidade de demonstrar e de comprovar que as questões que se colocam nessa outra região não têm nada a ver com o modelo da autonomia, mas sim com a forma como ela é exercida. É por isso que a questão da sustentabilidade da autonomia deve convocar o melhor do esforço e da capacidade do PS Açores, porque se afigura, em primeiro lugar, como sendo, nesse âmbito, a grande questão a da sustentabilidade política desse modelo de autogoverno. É essa, a sustentabilidade política, a primeira das três componentes dessa ideia de sustentabilidade que deve merecer toda a ação da parte do Partido Socialista, quer nos Açores, quer na República. Devemos, por isso, reafirmar a nossa opção, a nossa convicção quanto ao mérito desse modelo de descentralização política para servir melhor os interesses dos Açores e dos açorianos. Mas também o mérito desse modelo de descentralização política para cumprir os objetivos que o Estado e que a democracia em que vivemos definem como aqueles que devem ser prosseguidos e que devem ser concretizados. Essa sustentabilidade política passa claramente por uma defesa que só pode ser acérrima e combativa face a tentativas de centralização e de pôr em causa os direitos dos açorianos à gestão do seu território e do seu espaço marítimo e terrestre. Uma segunda ideia passa pela sustentabilidade financeira, na medida em que isso signifique também a rigorosa
e correta gestão dos recursos que são colocados à nossa disposição, sejam eles receitas próprias, transferências a título de solidariedade nacional ou fundos no âmbito da União Europeia, tudo isto para a satisfação dos fins e dos objetivos que a autonomia visa servir. E por último, talvez das mais importantes, a sustentabilidade social, na medida em que as açorianas e os açorianos percepcionem de forma inequívoca a capacidade dos protagonistas e dos órgãos da autonomia para pensarem, para criarem e para concretizarem respostas diferenciadas e específicas para os desafios que a nossa região atravessa e atravessará. Caras e caros camaradas, uma das áreas onde se assiste claramente a uma tentativa de fazer retroceder a autonomia e de inverter um processo em que ela garantiu bons resultados é na área do mar. A proposta de lei de bases da política de ordenamento e de gestão do espaço marítimo constitui um exemplo acabado de expropriação política de competências da região e uma ameaça ao património de políticas de proteção e gestão do meio marinho desenvolvidas pelo Governo dos Açores. Essa proposta não é aceitável. Essa proposta não pode ficar da forma como o Governo da República do PSD e do CDS-PP quer. E quem se diz autonomista e açoriano não pode pactuar com tal aberração. Este é, pois, o momento. Este é o momento em que se joga a autonomia dos Açores e em que se vê quem está a favor da autonomia por um melhor Estado ou a favor do Estado contra a autonomia. Não podemos aceitar, nem podemos deixar de denunciar que este constitui um exemplo, mais um exemplo, de um Estado que, ao mesmo tempo que parece querer abandonar-nos à nossa sorte, patrocina por ação ou por omissão entendimentos que só podem resultar no esbulho dos nossos recursos naturais, como é o caso do Mar dos Açores e dos recursos minerais que existem nos seus fundos. E este é importante deixá-lo claro. Não é apenas um assunto dos Açores face à República. Este é um assunto que toca no âmago da ordenação do Estado e que o mesmo deve ponderar e analisar bem nas suas consequências, pois permitir que à revelia de opções constitucionais recentes se usurpem recursos que devem beneficiar em primeiro lugar a região é fazer tábua rasa das regras, das leis e da ordenação de interesses entre as várias partes que compõem o nosso país. Ninguém, absolutamente ninguém, cá e lá, a começar pelas mais altas instâncias políticas e institucionais do Estado, se pode eximir à sua responsabilidade, porque ninguém pode ficar impávido perante essa pirataria travestida de lei. Caras e caros camaradas, o futuro da nossa autonomia passa também, e cada vez mais, pela forma como a afirmamos externamente. E também aí, o PS Açores reclama a possibilidade de contribuir para que os Açores se reforcem e prestigiem. Seja no âmbito da União Europeia, seja no palco mundial, a nossa autonomia e a nossa região
ganham uma relevância quer pela sua posição geográfica estratégica, quer pelo seu modelo de governo que interessa aproveitar e potenciar. E esta é seguramente outra das áreas em que a nossa autonomia pode ainda desenvolver-se e que o próprio Estado, se para tanto da parte das suas instituições houver a lucidez e a coragem, pode beneficiar da existência das autonomias regionais. Numa sociedade internacional em que cada vez mais está aberta e interligada, onde as competências regionais adquirem importância crescente além das fronteiras do Estado, o desenvolvimento de uma ação externa por parte das autonomias não rivaliza com a política externa do Estado. O que se torna, aliás, necessário é exatamente aplicar a lógica autonómica também a essa componente das funções do Estado, permitindo, desde logo, uma participação mais efetiva e mais dinâmica do Estado no palco internacional e também uma prova cabal da assunção, por este, dos benefícios e das mais-valias que o modelo autonómico lhe pode trazer. Mas o que não pode, de forma alguma, acontecer é a omissão do papel e da importância dos Açores, desde logo pela sua localização geográfica e por aquilo que ela possibilita, quando o Estado reclama direitos internacionalmente reconhecidos ou pretende obter benefícios. O processo da extensão da plataforma continental, em que o Estado português está empenhado, é um desses exemplos em que sorrateiramente se pretende fazer esquecer que isso só acontece porque estamos aqui, porque os Açores o possibilitam e potenciam. Caras e caros camaradas, uma palavra final e não menos importante para o papel que a juventude assume no projeto do Partido Socialista. A nossa função, o nosso propósito, não é apenas o decorar do nosso presente ou o de honrar o nosso passado. É essencial também ganhar o futuro para os Açores e para a nossa autonomia. E isso significa necessariamente apostar na juventude açoriana e na sua capacidade de engrandecer e de potenciar este projeto. Isso significa, desde logo, a consciência dos desafios que os jovens enfrentam hoje em dia e assumir que é responsabilidade do PS Açores ajudá-los a vencê-los, criando respostas, e mecanismos para que a próxima geração de açorianos seja ainda mais qualificada do que a geração que a antecedeu, construindo soluções que permitam criar emprego, e emprego jovem em particular, com especial atenção às medidas que reduzam ou eliminem o emprego precário, ajudando a criar o contexto favorável à sua autonomia económica e familiar. Para estes desafios, os jovens açorianos sabem que podem contar com o PS e com aquela que se tem revelado como uma organização de importância crescente, quer para o projeto do Partido Socialista, quer para a juventude açoriana, e que é a JS Açores. É por isso, caras e caros camaradas, é por isso que hoje, como no passado, dar mais JS ao PS será sempre dar mais juventude aos Açores. Viva o PS! Viva os Açores!